Queridos, eu quero chamar a sua atenção e a sua participação para um texto que nós estamos falando. Hoje de manhã o Veno Emerson pregou no texto. Ele escolheu o texto que ele pregou, eu vou escolher o texto que eu vou pregar. E o texto que eu quero ler é João capítulo 10, quero que você abra. Nós vamos, na verdade, continuar enfocando aquilo que foi falado, parte do que foi falado hoje de manhã, através do Veno Emerson, porque cada domingo nós estamos falando o mesmo tema, pastores diferentes. Começamos alguns domingos atrás falando dessas grandes declarações que Jesus fez dele mesmo, pensando na identidade de Jesus nos evangelhos, e ele começou lá no capítulo 6, identificando como o pão da vida, onde ele disse: eu sou o pão da vida, e vocês se lembram desta ministração. Domingo passado nós falamos sobre a declaração de Jesus no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. E hoje nós estamos falando, foi falar de manhã, vamos falar agora, quando Jesus, ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu quero ler então o texto, capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, ou para as ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Espírito Santo, aqui está a tua palavra diante dos nossos olhos. Essa palavra é tua. Essa palavra está aqui desde a eternidade. Jesus já veio como porta, aquele que abre grandes possibilidades, e o único que abre a possibilidade da salvação. E nessa noite nós estamos aqui lembrando disso. Pai, queremos discorrer sobre isso nesta noite. E se houver aqui uma única pessoa hoje, aqui presente, nesse auditório, na nave da galeria, ou ali, nos irmãos estão de carro, no drive-in, ou aqueles que estão na internet em casa, meu Deus, que seja esta noite do milagre, quando Jesus pode, deseja e quer, e muito mais do que isso, Ele está à porta do nosso coração, para que nós possamos fazer parte da igreja triunfante, da igreja que será levada para a eternidade, e com Ele vivemos para todos sempre. Aleluia. Obrigado. Fala conosco, Espírito Santo, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis agora na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém, amém. Eu quero falar sobre Jesus, a porta para uma vida abençoada. Você pode repetir comigo? Jesus, a porta para uma vida abençoada. O que nós queremos dizer, irmãos, quando nós estamos trazendo aqui o tema desta mensagem? É que se você não entrar pela porta que é Jesus, não tem vida abençoada. E todos nós aqui queremos uma vida abençoada. Todos nós queremos. Uma vida de graça, uma vida de vitória, uma vida de amor, uma vida de cuidado. E acima de tudo, uma vida eterna, porque nós somos forasteiros. Aqui não é a nossa casa, por mais que nós vivemos. Meu pai vai fazer, no começo do ano que vem, 92 anos. 92 anos. A vida está cansada, está pesada para ele. A gente não aguenta muitos anos aqui. Queremos viver muito tempo aqui. Ninguém quer ir embora logo. E não adianta querer, não depende da gente. Mas nós sabemos
que nós precisamos ter uma vida abençoada, não enquanto estamos aqui, mas para todos sempre. Quem diga amém. Então, Jesus a porta. É isso que eu quero falar nesta noite. No Sermão do Monte, Jesus Cristo que pregou o Sermão do Monte, e é pela primeira vez que nós encontramos ali, quando Jesus fala da porta, eu quero até mostrar para vocês uma figura aqui. Jesus fala de duas portas. Ele fala de uma porta estreita e fala de uma porta larga. Eu estou colocando aqui para vocês verem, é um quadro que eu ficava intrigado quando eu era menino. Praticamente toda a família cristã evangélica tinha um quadro desse pendurado em casa. Eu ficava intrigado com essas duas portas iniciais. A primeira à minha direita está ali, você pode ver, tem um pregador na frente, a cruz do lado direito. Uma pequena porta, estreita porta. É a porta que conduz ao céu. É uma pena que o telão não pode mostrar toda essa gravura, muito bem elaborada, bonita, que vai mostrar, na verdade, as pessoas caminhando, e são poucos que querem e entram por esta porta, porque ela é apertada. E do outro lado, nós temos, aqui mostrou um pedaço melhor. Nós temos então aquela porta direita, vai subindo. Ali tem vários textos bíblicos. Percebe que ele tem uma igreja, escola dominical, um lindo rio, Mateus 25, vai por aí afora, Lucas, vai subindo e lá em cima nós temos os olhos de Deus e o seio de Abraão. Do outro lado nós temos, baixa um pouquinho, volta por favor. Do outro lado nós temos a porta larga. A porta larga lá, bem-vindo. A porta larga, muita gente entrando, ali já tem um bar, o pessoal bebendo a cerveja, martini, uísque e não sei o que mais. O diabo está ali sentado com um laço. Se alguém quiser fugir, ele vai laçar e vai subindo. Agora puxa o outro quadro, a parte de cima. E uma estrada, um caminho largo, cassino, salão de dança, discoteca. Se tiver lá em cima, parece que tem um motel. E vai por ali, lá perto tem um fogo, o inferno. A porta larga e a porta estreita. Irmãos, pela porta estreita, só entra através de Jesus. A porta larga, você não tem que fazer nada para entrar nela, você já está indo neste caminho. O caminho para a porta larga é um caminho da natureza humana. Em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nascemos já separados de Deus por causa da herança do pecado que nós recebemos. Mas a porta estreita é Jesus Cristo. Por isso que o cristianismo não é alguma coisa fácil. Ser cristão não é fácil, é religioso. Mas ser cristão de verdade, ler a Bíblia, praticar a Bíblia, caminhar a segunda milha, ter espírito de perdão, trabalhar a vida em família, ser um profissional honesto, honrar as pessoas e servir a Deus, dar o nosso melhor a Deus, dar a essência da minha vida a Deus. Eu louvo a Ele, porque eu tinha vários planos na minha vida, e Deus, na verdade, me trouxe para o ministério e eu dei a minha vida. Eu nunca trabalhei, eu nunca tive uma carteira assinada por ninguém, eu nunca tive um patrão na minha vida, porque muito cedo eu fui para o seminário e durante 45 anos já da minha vida, e se for levar os anos antes do seminário, 50 anos da minha vida, eu sou um pregador do Evangelho. Que coisa maravilhosa é gastar a vida de Deus para as coisas dele. E só aqui nessa igreja eu estou 36 anos. Irmãos, nada melhor do que fazer uma opção por Jesus Cristo. Essas grandes afirmações de Jesus, quando ele diz eu sou, ele está fazendo
declarações profundas e transformadoras para a vida de cada um de nós. Nesse caso, Jesus aqui no capítulo 10, no versículo 7 ao versículo 10, Jesus, ele está dizendo de algo muito tremendo, transformador. É sobre a porta. Que porta é esta? A única porta, não é qualquer porta, a única porta. Quando ele diz, eu vos digo em verdade, eu vos digo, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, em todas as declarações de Jesus, a única que ele fala, em verdade vos digo, quer dizer, esse é uma forma hebraica, um hebraísmo, para dar força naquilo que não mudará nunca. É um fato verdadeiro, comprovado, inquestionável, que ninguém muda. E de todas as 7 afirmações, só nessa, quando ele fala eu sou a porta, que você encontra essa afirmação de Jesus no versículo 7. Eu sou a porta das ovelhas. E quando chegamos no versículo 9, Jesus volta a afirmar, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, ou através de mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. Então o que o texto está nos dizendo aqui? Que Jesus é a porta das ovelhas. Nós somos ovelhas. Ele é a nossa porta para o céu, para a eternidade. Não há nada, a religião não te leva para o céu. Ninguém, nenhum religioso te leva para o céu. Nada que você possa fazer te leva para o céu. O único que é porta que nos levará para o Pai é Jesus Cristo, segundo esse texto. Então Jesus é a porta das ovelhas, como Jesus é a porta para as ovelhas. E nós temos que entender isso, meus irmãos, minhas irmãs. Que senão nós vamos nos perder na nossa religião. Eu até diria que a religião pode ser um engodo na vida das pessoas. Eu posso até dizer para você que às vezes a religião mais atrapalha do que ajuda. Porque você confia na religião e você pensa que você está agradando a Deus. E Deus nem sabe quem você é. Porque você está imerso na religião, na tradição, naquilo que você adquiriu. E você nunca leu, você nunca aprendeu, você nunca discutiu. A religião pode te dar uma sensação falsa de que você está bem com Deus. Abra os seus olhos. Ei, é hora de acordar. A pergunta é essa: é Jesus a porta da minha vida ou não é a porta da minha vida? Quando ele diz eu sou a porta, ele está dizendo isso apenas para os saduceus e fariseus, que ele estava questionando, conforme todo o capítulo 9 e o início do capítulo 10, ele está dizendo para você e para mim. Há uma palavra, irmãos, de Jesus para a nossa vida hoje. E ele quer ser a sua porta. Porque se você entrando por essa porta, o caminho que você vai seguir é o caminho que vai levar a Deus. Você quer dizer, diga amém. Você tem que entender isso. Entendendo, você tem que se posicionar. Tem muita gente que entende, acha lindo, mas não se posiciona. E nós temos que nos posicionar. Veja só, irmãos, Jesus menciona aqui 3 bênçãos. 3 bênçãos. Baseado no versículo 9. Eu vou ficar só no versículo 9. Primeira bênção que nos ensina aqui é que Jesus, a porta, é o único capaz de conceder salvação para as suas ovelhas. Então Jesus concede salvação para as suas ovelhas. Olha o que diz o versículo 9. Ele está dizendo assim, olha, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Quando Jesus faz essa afirmação, se alguém entrar por mim, quando ele disse eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, ele está dizendo o seguinte, que não há outra forma de salvação. Ali já eliminou qualquer possibilidade que venha a existir, oferecida por qualquer religião, que não há possibilidade do ser humano
entrar no céu na eternidade. Porque, irmãos, essa porta é estreita. Essa porta é estreita. Ela requer de nós uma decisão. Não é uma coisa assim, tudo bem, eu vou caminhando a minha vida, e Deus é muito bom. Eu aprendi, alguém falou que Deus é amor, e Ele um dia vai me aceitar lá na eternidade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Tudo isso é verdade. Deus é amor. Mas para mandar a porta pela qual nós vamos entrar, passar e atravessar e viver de volta com Ele. Ele é amor para enviar a porta. Mas não tem como Deus te puxar para lá, se não for por Jesus Cristo. É isso que, na verdade, Jesus está dizendo aqui. Irmãos, é uma decisão muito importante na vida de cada um de nós. Então Ele está dizendo, se alguém entrar, será salvo. O que nós estamos aprendendo aqui? Que Jesus é o único caminho para a salvação, para a vida eterna. E todos nós aqui, irmãos, se quisermos ir para o céu, precisamos de nos entregar a Jesus, nos render a Jesus. Mas como que eu faço para encontrar com Ele? Então Ele está aqui, Jesus é Espírito, Ele está no nosso meio. Ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Se é só pegar 2, 3 pessoas que creem em Jesus, Ele diz que Ele está no meio daqueles que creem nele. E Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai manifestar o milagre baseado no desejo da decisão do seu coração. E eu quero ler um texto aqui da primeira epístola, carta de João. O João que escreveu o Evangelho, o mesmo autor escreveu as epístolas, perto do Apocalipse, lá no final, antes de Judas. E diz assim, João, capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 10. Presta atenção, vai ser colocado aqui, já está lá. Aquele que crê no Filho de Deus, olha, aquele que vê no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Você pode dizer bem alto? Jesus. Então aqui, aquele que crê em Jesus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O Filho dele é Jesus, veja que está em maiúsculo, Jesus. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem é o Filho? Jesus. Pode dizer Jesus? Então, esta vida está em Jesus. 12. Ora, aquele que tem um Filho, aquele que tem Jesus, tem a vida. Que vida é esta? Eterna. Porque você já tem esta vida terrena, mas nós estamos falando da vida eterna. Então, aquele que tem um Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Os irmãos estão entendendo a importância de ouvirmos e praticarmos quando Jesus diz, eu sou a porta. Ele está nos ensinando, precisamos de tê-lo. Por isso que João, capítulo 14, versículo 6, diz assim, eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem. Por que vem e não vai? Porque Jesus está com o Pai. Irmãos, a Trindade é uma pessoa só. São pessoas distintas, não, são pessoas iguais com funções distintas. O Filho não está fora do Pai, nem o Pai está longe do Filho, e nem o Espírito Santo longe de ambos. A doutrina da Trindade, do Deus uno, único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós encontramos nesse texto. Então eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, porque Ele já está com o Pai, Ele já está na glória, Ele está à direita de Deus Pai. E ninguém, então diz o texto, vem ao Pai, senão através de mim. E a grande pergunta nesta noite é esta, para cada um de nós aqui. Sabe por quê, irmãos, nós acostumamos com a igreja. Nós acostumamos com os cultos, nós acostumamos com a vida religiosa. Mas nós, pregadores, temos a responsabilidade de desafiar o povo de Deus a se posicionar diante das verdades bíblicas que a Bíblia nos ensina, porque só tem nós para ensinarmos a Bíblia. Quem mais ensina a Bíblia?
Eu pergunto para você, tirando os pregadores do Evangelho, os líderes de células, os cristãos que fazem da Bíblia um livro que você troca a cada 2 anos, fica tudo velhinho. Essa Bíblia aqui é nova, já está velhinha, porque nós usamos a Bíblia. A Bíblia não é um livro da cabeceira, da cama, e muito menos da entrada do apartamento ou da casa, ali, aberto no Salmo 90 ou 91, como muitos fazem, como amuleto, que não vale nada. Ali é papel. A Bíblia sem a vida, que é Cristo, é um livro, mas é um livro inspirado. As suas palavras geram transformação na nossa vida. Então, irmãos e irmãs, não há outro caminho. João capítulo 8, até o presidente Bolsonaro, ele usa o texto que vou citar aqui, mas ele usa fora do contexto. Ele não fez uma exegese correta ali, e nós entendemos que ele não é pastor, e nem sei quanto de Bíblia ele sabe. É um homem que está fazendo bem para o Brasil. Nós estamos orando pela vida do Bolsonaro, queremos que ele continue, seja reeleito, pelo que ele está fazendo pelo Brasil, porque nós estamos virando hoje já uma Argentina, que já está lá, está em caos. A Venezuela, a Argentina, era o Brasil. Temos que orar por esse homem. Mas ele usou de uma verdade, ele usou esse versículo e fez um lado, para o povo conhecer a verdade, que só tem corrupção em Brasília. Mas o texto está falando aqui, quando Jesus disse, conhecereis a verdade. Essa verdade não é o que eu faço, nem o que eu deixo de fazer, o que eu falo. É Jesus Cristo. E conhecereis Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai me libertar. É isso que Jesus está dizendo. A porta é Jesus Cristo. E para eu entrar, é só através dele. Eu conhecendo Jesus, eu quero entrar nesta porta, viver com ele, seguir os passos dele, e deixar ele trabalhar e forjar a minha vida, o meu caráter, o meu caminhar, o meu viver, a minha casa. E o versículo 36 de João 8, 36 e 32 é isso. Conhecereis a verdade. Conhecereis Jesus Cristo vos libertará. O versículo 36 diz, e se o Filho, quem é o Filho? Jesus Cristo. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Irmãos, essa é a condição do cristão. Essa é a condição do salvo. Essa é a posição daquele que foi lavado pelo sangue de Cristo. Essa é a condição daquele que um dia se rendeu a Jesus. Ele saiu do caminho da porta larga, ele deixou o caminho largo, aonde nós gostamos, todos nós aqui gostamos do caminho largo. Vida fácil, bebida, rolo, tantas coisas que as pessoas pagam alto preço. Às vezes eu passo sábado à noite pela cidade, né, e vejo os bares cheios de homens, eu fico imaginando, onde estão as esposas e os filhos desses homens? Ficam, e tem no mínimo 10, 12 latinhas de cerveja ali, e estão falando alto, rindo alto, a camisa saiu fora da calça, eu não sei como eles chegam em casa. Que vida mais miserável é essa? Que vida mais miserável. O Senhor, meus irmãos, Ele nos chama para uma vida com significação. A vida cristã é uma vida rica e abençoada. Se diga amém. Diga a vida abençoada. Por isso, meus amados, eu quero, fundamentando biblicamente, que Jesus é a porta, e só Jesus concede salvação para as suas ovelhas. E sem salvação ninguém vai para o céu. Lembrar de um texto, quando Pedro e João estavam questionando, porque eles pregaram o evangelho para um homem doente, um paralítico, pobre, miserável, que vivia de moedas. Você já imaginou como deve ser triste viver de moedas? Ele vivia de moedas. E Pedro falou, nós não temos dinheiro para te dar. Porque eles sabiam, eles tinham dinheiro, mas o dinheiro não ia mudar. Você dá dinheiro para uma pessoa doente, amanhã acabou o dinheiro, precisa de mais dinheiro. Então você tem que dar cura, para ele trabalhar. Aí você sara aquele homem doente, ele vai trabalhar, e não falta dinheiro mais na vida dele, nem na casa dele, porque nós gostamos de trabalhar, o trabalho dignifica o ser humano. Então Pedro falou, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, vamos te dar. E colocou a mão na cabeça dele e disse, em nome de Jesus, levanta agora, agora, e anda. E ele deu um pulo. Um homem que não andava há 40 anos.
E veja só, porque Pedro e João fizeram isso. Olha o que diz Atos 4:12. Quando agora Pedro e João estão dizendo perante o Sinédrio. Sabe o que era o Sinédrio? O Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal. Pior do que esse que tem lá em Brasília. E diz o versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Olha, e não há salvação em nenhum outro. Porque aqueles homens falaram sobre salvação, sobre o poder de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não há outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina. A porta para a salvação, irmãos, não é por meio das boas obras. Não é. Não é pela bondade pessoal. Não é distribuindo os nossos bens para as pessoas. Não é pelo meu esforço pessoal, para mostrar para Deus, olha que sacrifício eu faço para ti, etc. Os fariseus gostavam de fazer esse sacrifício. Não é através dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, mas é por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada mais, qualquer coisa que eu fizesse para a minha salvação, seria uma salvação injusta, porque se eu tivesse mais, eu faria melhor do que o outro. Então, a minha boa obra ia ser melhor do que o outro, ele ficava para trás. E Jesus Cristo pagou tudo isso por mim e por você lá na cruz do Calvário. Nossos pecados estão perdoados lá na cruz do Calvário. E vou dizer uma coisa para você: pecados passados, pecados presentes e pecados futuros já está na cruz do Calvário. Porque Ele é a porta. E por isso que Ele diz, eu sou a porta. E sabe, meus irmãos, aquela comunidade, aquele povo entendia isso, era um povo campesino. Eles cuidavam das ovelhas. As ovelhas tinham importância porque eram animais que serviam para a cerimônia. Na antiga aliança, tinha que matar o animal, derramar o sangue para ter perdão de pecados. E quando vem Jesus agora, perto da sua morte, Jesus estava numa grande festa aqui. Ele está falando verdades extraordinárias e maravilhosas. Então ele está dizendo, eu sou a porta. Então não é pelos meus atos, não é pela minha religião, não é por ser bonzinho, não é para sair distribuindo dinheiro para os outros, porque eu tenho Jesus, eu faço isso. Esta igreja faz isso. Essa igreja levanta toneladas de comida todo mês e ajuda mais de 200 famílias há anos. Nós aqui já, quanto condomínio, quanto remédio nós já compramos, quando nós damos nossos dízimos aqui, vem pessoas que dizem, se eu não pagar hoje, eu vou ser despejado. Na minha mulher, eu estou com a receita, ela está morrendo na cama porque não tem dinheiro. E a igreja ajuda, não para ter mérito nenhum no céu, mas porque Jesus já transformou e já nos resgatou, e já nos deu uma vida nova no céu. Se você crê, diga amém. Então, irmãos, Stanley Jones, que foi um grande pregador do passado inglês, escreveu vários livros. Ele disse o seguinte, se Jesus é a porta, por que perder tempo procurando outra porta? Se Ele é a porta, se eu tenho a porta, eu não tenho mais para procurar nada. Agora eu vou desfrutar, eu vou viver, eu vou experimentar o grande poder de Deus na minha vida. E caminhando para o encerramento desta palavra, lembrando que Jesus Cristo é a única porta. Só Jesus concede salvação, ninguém mais, ninguém mais. Nada eu posso fazer só através de Jesus. Esse texto, ele deixa aqui duas ideias, que eu vou apenas mencioná-las e caminhar aqui para o encerramento dessa palavra hoje à noite. E certamente há alguém aqui, que está me ouvindo, aqui dentro, na galeria, lá em cima, ou nos carros, ou até você que está aí em casa, ouvindo pela televisão. Hoje à noite,
de você fazer Jesus o centro da sua vida. Ele quer que você entre por essa porta que é Ele. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Segunda verdade, irmãos, que só Jesus concede segurança. Entrará e sairá. É um processo. Entra e sai, entra e sai. Você só entra e sai no lugar onde há estabilidade e segurança. Naquela época havia os mercenários, havia os lobos para destruir, para roubar, para comer os animais. As ovelhas ficavam nos seus redis, que eram feitos pelos pastores. Havia um pastor que ficava de noite guardando, mas o inimigo poderia vir, o lobo poderia vir e destruir. Mas quando você entra por esta porta, você tem segurança. Você nunca mais estará sozinho. Você não anda mais sozinho. Você andava, mas não anda mais. O cristão, salvo por Jesus, uma pessoa acompanhada 24 horas. 12 durante o dia, ou 18, porque você vai dormir tarde, e as outras 8 enquanto você dorme. Ele está ali conosco. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu sou a porta. O Salmo 121 fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, que não dorme o guarda Israel. E o salmista vai descrevendo de maneira extraordinária esse salmo. E lá no versículo 7 e 8 ele diz: o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Guardará a tua alma para sempre. Aleluia. Então o pastor, que aqui é a porta, Jesus Cristo, ele não só concede salvação, mas ele concede segurança. Em terceiro e último lugar, o versículo 9 vem e diz: e achará pastagem. Nesse texto ele está falando que só Jesus concede para cada um de nós sustento. Nós somos sustentados em todos os níveis por esse pastor, por aquele que é a nossa porta. Falando das ovelhas aqui, ela sai, a segurança, ele vai conceder alimento. Os pastos, elas iam pelos pastos verdejantes e comiam. Saúde podia sair, pastar, e vinha à noite para poder dormir. Sai e entra, e quando você sai, você está sustentado, guardado pelo Senhor da sua vida. Por isso que o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E quando encerra esse salmo, irmãos, que fala de Jesus que é a porta, que não apenas concede salvação, não apenas concede segurança, mas é aquele que concede também sustento na nossa vida. E ele diz, certamente, versículo final do Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de meu Pai para todo sempre. Você pode dar um glória a Deus? Esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Irmãos e irmãs, eu quero encerrar. Jesus é a porta para uma vida abençoada. Se eu perguntar se quer ter uma vida abençoada, todos vão dizer: eu quero. É Jesus. Entra por essa porta, hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje você está aqui entendendo. Hoje você pode decidir. Amanhã eu não garanto nada, nem você garante, que a nossa vida está nas mãos dele. Nossa vida está nas mãos dele. Por isso eu quero lembrar aqui as palavras do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele cita o Velho Testamento, ele cita o profeta Isaías nesse texto, e vai estar aqui no quadro. Pode colocar aí o final.
quando ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, minha irmã, o que Ele tem reservado para você é grande demais. A vida com Deus é eterna. E Jesus nos disse: eu sou a porta. Essa é uma oportunidade que Ele te dá nesta noite. Você tem dois caminhos: ou você aceita e entra por essa porta, ou você fica como você está. Jesus a porta, a única porta para uma vida abençoada. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão especial na nossa vida. Quanto ensino a Tua palavra gera, produz no nosso coração. Espírito Santo, se houver uma única pessoa aqui no nosso meio, uma única pessoa que nos ouviu nesse momento da reflexão, da pregação da palavra de Deus, nós estamos lembrando que Jesus disse, Ele é quem disse: eu sou a porta das ovelhas. Que seja essa noite, Pai, memorável, marcada pela presença gloriosa do grande e supremo pastor.